norma traz para a gente 4 classificações, que é a PN10, PN16, PN20 e PN25. Então, tudo depende do projeto, né? Às vezes o cliente vem para a gente, eu preciso de uma válvula Globo, tudo bem. Só que quando a gente fala de válvula, eu preciso de algumas especificações técnicas, saber o ângulo, a classe de pressão e a rosca. Mas não tem como você me indicar? Não tem como. Aí realmente vai entrar a questão do projeto. Estamos vivendo o momento da classe L no Brasil. Ela veio e está vindo em movimentação e várias coisas. Como é que está o desenvolvimento dessas novas tecnologias, ou enfim, desses novos produtos que podem vir para o mercado? Hoje, sim, o nosso principal cuidado que nós estamos olhando é justamente para o mercado do usuário final. E antes de finalizar o Prevcast, eu tenho um convite super especial para você. A Prev Weekend, que é a maior imersão de prevenção e combate a incêndio, já tem data marcada e prévio local. Vai acontecer aqui em São Paulo, dos dias 27 a 30 de agosto. É a maior imersão da América Latina. São 4 dias focados em prevenção contra incêndio, onde você tem a oportunidade de passar 4 dias inteiros junto com os maiores especialistas do setor, os melhores fabricantes, os melhores distribuidores e ainda a melhor Prev comunidade. Então, se você quer fazer parte, se você tem interesse, preciso te avisar que as vagas, além de ser limitadas, cada aluno passa por uma entrevista. Então, você precisa deixar seu nome aqui no nosso formulário para que eu, Renata, possa ligar para você quando abrir a próxima sessão de entrevista e fazer a sua entrevista para você fazer parte dessa comunidade incrível que é a Prev Weekend. Fala galera, estamos em mais um Prevcast, o primeiro podcast da prevenção contra incêndio do Brasil. E hoje eu, Renata Dalmolin, host desse Prevcast, tenho a honra de receber aqui comigo Marina Gonzalez, que é diretora comercial da GPM, uma empresa que vocês já acompanham, já esteve por aqui, vocês já conhecem, já sabem de todos os movimentos de combatentes que acontecem nas redes sociais. E hoje a Marina veio aqui para trazer um pequeno spoiler de novidades que estão vindo para o mercado e também para deixar muito claro para nós o que de fato nós podemos encontrar na GPM, o que tem lá de material. Eu, como projetista, posso indicar como é que eu faço com a curva do meu esguicho, o que eu consigo comprar na GPM, ou como é que eu direciono, como que eu levo isso para o meu cliente. Eu imagino que vocês, como projetistas, sofram a mesma dor que eu tenho na hora de fazer uma especificação de esguicho, de materiais hidráulicos, que é nós indicarmos para o cliente o que ele precisa comprar, o que ele precisa cuidar e ele procurar o mais barato porque ele encontrou aquilo no mercado, enfim. Então, eu chamei aqui a Marina hoje justamente para ela nos explicar a diferença desses produtos e como que nós podemos facilitar esse acesso ao cliente, para que ele consiga ter um material de qualidade, um material verdadeiro, um material certificado e um material que realmente vai fazer o combate na hora do combate. Marina, seja muito bem-vinda, que alegria você aqui. Muito obrigada, Rê, gratidão pelo convite. É um prazer estar aqui no Prevcast com você, trazer um pouquinho de conhecimento e algumas informações que realmente os engenheiros, instaladores sempre ficam na dúvida. E aí, será que eu posso perguntar isso para o fabricante? Será que eu consigo essa informação com ele? Então, vamos ver o que a gente consegue ajudar aí o pessoal no dia de hoje. A gente já teve um Prev Experience lá na GPM, lembra? Que foram vários alunos. E então, a gente conseguiu conhecer, de fato, o que tem dentro da GPM, como é que é a indústria, o que é a planta. Tem um espaço super legal para um happy hour, inclusive. A gente conseguiu entender tudo isso. Mas o slogan da GPM, inclusive, que aparece aí, é "Se é latão, é qualidade". Então, só aqui a gente já começa incógnitas do tipo, peraí, então o esguicho é feito de latão, não é de cobre? A ponta da mangueira ela é latão, ela não é cobre? Como que funciona isso? O que acontece, Rê? Quando a gente fala se a latão é qualidade, se é qualidade de GPM, por que a gente preza esse slogan? Infelizmente, nós temos no mercado muita concorrência que não segue norma. E a norma ela é clara em alguns parágrafos. Então, vamos falar de válvula. Então, a NBR 16021, ela traz para a gente que o corpo da válvula e seus componentes, eles precisam ser fabricados em latão. Só que ele escreve assim, precisa ser fabricado em componente metálico. Quando a gente fala em metal, a gente abre um leque gigante. Então, eu estou falando de latão, alumínio, bronze, cobre, diversos metais. Porém, ele coloca qual tipo de liga?
e a liga ela é de latão. Então, para quem lê e que não tem conhecimento, vai achar que qualquer material que seja de metal pode ser utilizado. E aí é onde a gente entra na questão. Porque hoje no mercado, nós temos muito, quando a gente fala de válvula, a gente tem a válvula de ferro nodular e temos também em alumínio que estão colocando. Então, o que acontece? O ferro nodular, por exemplo, a eficácia do material ela é diferente do latão. Por quê? O latão ele é um material maleável. Então, vamos supor que, de repente, uma válvula PN16, então ela suporta 16 kg-força. E a rede ela sofre um pico de ariete. O que acontece? Um golpe de ariete, né? O que acontece? A minha válvula tem que estar preparada para suportar 1,5 vezes acima da pressão de trabalho. Por isso que a gente sempre diferencia pressão de trabalho e pressão de teste. Então, a minha válvula ela trabalha com 16 quilos, 232 libras, porém, eu preciso testar 1,5 vezes acima por conta do golpe de ariete. Ah, mas teve um pico na rede muito acima do que deveria. A válvula trincou. Essa é a diferença. O latão, ela vai aparecer fissuras no corpo da peça, caso isso aconteça. Diferente do ferro nodular, ele vai trincar no meio, porque ele é um material não maleável. Então, isso interfere diretamente no uso e pensando, de repente, num possível acidente, o que pode ocorrer. Quando a gente fala, que você menciona, por exemplo, da união para mangueira de incêndio, a união ela é muito clara, 14349, que engate e as flanges, a luva de empatamento precisam ser fabricadas em latão. E hoje no mercado, nós temos muitos fabricantes, quando a gente fala de mangueira de incêndio, a mangueira ela precisa ser certificada. Ela é obrigatória. Quando a gente fala de união, o que a galera faz? Ah, vou certificar minha mangueira de incêndio. Faz o empatamento no tecido para transformar em mangueira, manda para laboratório para teste, só que o pessoal esquece que, quando a gente fala em mangueira de incêndio, eu não estou falando somente do duto, eu estou falando da união, que ela faz parte. Então, é feito todo o teste hidráulico, o teste hidrostático da mangueira e da união. E aí, o que pode acontecer? De repente, no teste, a união ser reprovada e você não vai conseguir certificar a sua mangueira. E aí, o mercado, o que eles fazem? Quando eles vão certificar a mangueira, eles pegam uma união certificada, manda para laboratório, realiza os testes e a mangueira acaba sendo aprovada. Só que depois, na hora da comercialização, ele não utiliza mais a união certificada e qualquer união do mercado, que aí já foge dos padrões da norma. Então, a gente tem muito esse problema. Então, por isso que a gente sempre vem pregando essa questão do latão para ficar na cabeça do pessoal, porque, querendo ou não, é um material mais resistente. Então, primeira coisa que o projetista ele já precisa ficar atento é se o material que ele vai indicar, ou enfim, que ele vai sugerir para o cliente dele, é feito de latão. Exato. Agora, quando você fala sobre os PNs, o que é isso? O que o projetista tem que ficar atento com isso? PN significa pressão nominal. Então, é a classe de pressão da válvula. Então, quanto que ela suporta? A norma traz para a gente 4 classificações, que é a PN10, PN16, PN20 e PN25. Então, tudo depende do projeto, né? Às vezes o cliente vem para a gente, eu preciso de uma válvula globo. Tudo bem. Só que quando a gente fala de válvula, eu preciso de algumas especificações técnicas. Para saber o ângulo, a classe de pressão e a rosca. Mas não tem como você me indicar? Não tem como. Aí realmente vai entrar a questão do projeto. Qual que é a pressão que aquela válvula deve suportar? PN16? Então, eu estou informando que ela suporta 16 kg-força, equivale a 232 libras. Uma PN20, 20 kg-força, equivale a 300 libras. Então, eu preciso dessas especificações. Porque só para você ter uma noção, Rê, até o ângulo da válvula ela interfere no projeto. Por quê? A gente tem 2 tipos de coluna de hidrante, que é em Y, que é 45 graus, ou em T de 90 graus. E aquelas que vêm direto, né, ali da tubulação, que automaticamente ela vai ser de 90 graus. Toda vez que eu tenho, por exemplo, uma tubulação de 45 graus, eu preciso que a minha válvula seja de 90. Quando eu tenho a tubulação de 90, a válvula precisa ser de 45. Mas por quê? Isso interfere completamente na utilização da mangueira. Dependendo do ângulo, se for mesmo ângulo, eu tenho
a mangueira ela vai dobrar. Então, ali eu vou ter uma perca de carga. Ah, vai funcionar? Vai funcionar. Só que aí o projeto que vocês fizeram, corre-se o risco de não ter o mesmo desempenho, às vezes por conta de uma perca de carga de uma mangueira, por conta do ângulo da coluna entre a válvula. E essa informação o projetista ele já precisa passar. Precisa passar. E ele vai passar baseado em quê? Assim, lá pra gente, na GPM, a gente não faz leitura de projeto, né? Então, a gente comercializa e, às vezes, indica. Mas eu não posso, por exemplo, bater o pé que precisa ser uma válvula de 45, sendo que no projeto, às vezes, está de 90. Então, assim, a gente indica e explica, ó, se você utilizar de 45, pode ser que aconteça isso. Só que, assim, esse projeto, eu imagino, né? É uma visão de lá de trás já. Então, assim, a minha visão, o que eu tenho como GPM? Da válvula em diante. Então, o que está acontecendo lá atrás da tubulação, eu não tenho noção, eu não tenho ideia. Então, por isso que a gente fala que os equipamentos que a gente fabrica é a ponta do iceberg, né? Que é o final da obra, né? Então, eu preciso já dessa informação para conseguir dar continuidade. Agora, se o cara fala para mim, poxa, não, a minha tubulação ela é de 90 graus. Legal, eu sei que eu vou te ofertar uma de 45. Mas qual que é a classe de pressão que vai ser utilizada? Ah, é 25 kg-força, mas eu tenho uma válvula redutora ali no projeto, que quando for chegar lá no final da tubulação... Vai reduzir. Entendeu? Então, são algumas informações que a gente precisa. Eu acredito que aqui já fica um ponto de atenção muito grande para o projetista, justamente de que não é só ir lá, fazer um monte de linha, falar que é o isométrico e falar, precisa de esguicho, tubulação e cotovelo. Uhum. É tudo muito especificado, muito detalhado. Agora, Má, olhando também para isso, a gente, como RDAO lá no escritório, o desafio que nós temos é especificar um esguicho, escolher um esguicho, porque quando nós estamos fazendo o cálculo, né, agora a parte aqui do projeto, quando nós estamos fazendo um cálculo, eu preciso já escolher qual esguicho eu vou utilizar nesse cálculo, porque ele vai ter uma perda de carga específica que vai aumentar ou diminuir, enfim, ajudar ou atrapalhar o meu sistema para dimensionamento da minha motobomba. Uhum. E aí nós escolhemos lá o esguicho X. Quando o cliente vai comprar, não necessariamente ele compra o X, ele acaba comprando o Y. E na maioria das vezes, isso eu vou falar da minha região, o motivo foi mais fácil de encontrar. Era o que tinha no mercado. Então, como é que funciona essa distribuição da GPM? Aonde que a gente encontra esses materiais? Aonde que eu compro? Como é que funciona isso? Sim, quando a gente fala em esguicho, a gente tem o mercado nacional e o internacional. O nacional não tem muito para onde correr. Então, os esguichos, eles são projetados para trabalhar de 7 a 14 kg-força. Ah, mas a minha válvula é de 25. Só que quando chega lá na ponta do esguicho, todo esse percurso ele já tem a perca de carga. Por isso que ele trabalha de 7 a 14. O que muda entre eles? Ou eu vou ter um esguicho jato sólido, que no estado de São Paulo é proibido, né, para novas edificações. Ou eu vou ter o esguicho regulável, que vai trazer para a gente tanto jato sólido, jato compacto, neblina bonitinho, né? Então, assim, eu não tenho diferenciação em vazão entre eles. Tudo vai depender de qual que é a pressão que está sendo utilizada na rede. Então, aqui, por exemplo, em São Paulo, a gente utiliza muito o esguicho regulável. Ah, mas, eu olhei lá seu catálogo, você tem 3 modelos diferentes. Todos eles vão trabalhar com a mesma pressão. Porém, qual que vai ser vamos falar assim, a finalidade deles? Eles vão ter o jato regulável, porém eu tenho um esguicho que ele é um pouco menor, que, vamos falar o real, ele é mais barato. E automaticamente é o que o mercado mais absorve. Porém, eu já tenho um que a gente chama lá de Acron CAC, que ele é um pouco mais longo. Só que ele também desempenha a mesma função do menor. E temos também aquele alavanca empunhadura, que ele ajuda no processo da utilização mesmo, né, o manuseio dele, e ele tem uma válvula esférica que faz fechamento e abertura. Então, assim, em questão de vazão, eles vão fazer eles têm a mesma função. Eles não vão ter uma diferenciação. É diferente quando a gente fala, por exemplo, de esguicho importado, que a maioria deles tem regulagem de vazão, já no esguicho. Aí, por isso que a maioria vão falar assim, compra o esguicho regulável, o menorzinho, que é mais em conta. E onde que o consumidor final pode encontrar
o esguicho da GPM mesmo, por exemplo? Porque hoje nós temos poucas empresas que são especializadas na fabricação de esguicho. E menos ainda que são especializadas na fabricação de esguicho certificados. Então, aonde que encontra? Tem uma loja, é de loja física, é distribuidor, o projetista mesmo pode comprar, o cliente final consegue comprar direto com vocês? Como é que funciona esse processo de distribuição? A GPM vende diretamente para revenda, instalador, projetista, engenharia. O usuário final, a gente não vende direto. Então, hoje eu não tenho uma equipe para ir prospectar o usuário final. A gente trabalha em cima deles junto com os nossos revendedores. Então, mas você não fatura direto para o usuário final? Sim, faturo. Então, vamos supor, às vezes por questão de bitributação, vocês podem preferir que a fatura seja direto, a nota fiscal direto para o cliente. Mas não tem problema. Isso a gente faz. Porém, isso daí já vem por meio dos nossos parceiros, né? Então, por exemplo, nós, como o R da Almolin, quando nós fazemos o cálculo, né, considerando o esguicho da GPM, eu já posso solicitar um orçamento para o meu cliente e quando ele comprar, vai ser por meio da RDAO, mas direto para ele, sem envolver a RDAO nisso. Legal, interessante. Tranquilo. A única coisa só que a gente pede quando faz faturamento assim direto é que tenha a autorização realmente do usuário final. Para seguir, tá. E hoje no Brasil a gente acaba tendo algumas grandes empresas que conseguem vender todos os produtos, né? Elas conseguem distribuir todos os produtos. A GPM tem parceria com alguma? Sim, nós temos. Inclusive, se o pessoal for lá no nosso showroom, vai ver, a gente coloca inclusive o logotipo desses parceiros. Não é por questão de, mas estão fazendo propaganda para eles. Não, é realmente a parceria no negócio. Então, a gente tem realmente clientes, principalmente o usuário final, que ele quer tudo em um único local. Então, eu tenho sim para revender abrigo, porta-corta-fogo, placa de sinalização, detecção e alarme. Então, tudo isso a gente consegue incluir no pacote. Você comprando tudo com a GPM mesmo? Comprando tudo com a GPM. Tá. E hoje, o que é fabricação própria GPM? Quando a gente fala em GPM, a gente sempre fala, a gente produz equipamentos de combate a incêndio voltado para a linha hidráulica. Tudo relacionado a metal. Então, vamos falar de lá de trás, né? Então, a gente vai ter ali a válvula globo, o adaptador, o esguicho, a chave, produtos industriais, lançador, proporcionador de espuma, canhão monitor fixo, flangeado, válvula de retenção horizontal e vertical. Registro comum. Registro de globo. gaveta. Gaveta a gente não fabrica. Tá. Gaveta não, eu só trabalho com a retenção. Tubulação não. Cotovelo. Não. Curva. Aí é galvanizado, né? Aí esses daí a gente não fabrica. Aí é o que fica ali para trás, né? Então, é dali da válvula globo e em diante que a gente vai ter. E o nosso forte também, que é a união para mangueira de incêndio, né? Então, todo fabricante de mangueira precisa ter um parceiro de união. Então, hoje, a GPM, ela está no ranking de vendas aqui no Brasil com relação às uniões. Tá. E mangueira? Mangueira, eu revendo ela. A gente consegue ter um preço bom no mercado justamente por ter parceria com fabricantes de duto. Legal. Então, a gente pode pensar que a gente pode posicionar a GPM como a marca de dentro da caixa do hidrante. Exatamente. Então, dentro da caixa vermelha. A caixa vermelha também, o abrigo? O abrigo a gente revende também. Então, tem a caixa d'água, o sistema de sucção, recalque, bomba, lá. Veio toda a tubulação até o hidrante, chegou na caixa do hidrante ali pra dentro. Ali em diante pode contar com a GPM. Vocês possuem, tipo, kit hidrante já certinho, que é o abrigo? A gente fez isso no passado, só que acabou não dando muito certo, porque justamente por especificação de projetos. E aí, a gente montou o kit que a galera considera um pouco mais como padrão, né? Porque às vezes o pessoal entra em contato com a gente e fala assim, eu quero aquela válvula normal. Aí você vai folhear lá o catálogo da GPM e você fala, mas a GPM tem 30 válvulas, existe uma válvula normal? Qual é a normal? Qual que é a normal? E aí acabou que não deu muito certo essa questão justamente por conta de projeto. E aí acabou tendo que especificar em outros casos. E abrindo. Tá. Agora, uma coisa que eu venho percebendo é uma movimentação muito grande, a própria GPM mesmo, várias empresas, mas especificamente a GPM, em levar essa informação. Por quê?
A questão do latão, a questão de que o esguicho pode rachar na hora do combate, o cuidado na personalização de cada peça, o trabalho manual. Eu fui na GPM, eu lembro que lá na indústria é um trabalho muito manual mesmo, né, de muito cuidado, de muito teste, validação. Eu vejo que vocês estão fazendo esse movimento de levar essa informação não só para o consumidor final, para o projetista e etc., mas também para o corpo de bombeiro. Como que está sendo feito isso, Má? E por que que vocês consideram isso importante? Eu falo que nada mais importante do que o usuário final do produto, que querendo ou não, vai ser o combatente. Então, a importância deles saberem de ter o conhecimento técnico do equipamento e a aplicação dele, né? Então, assim, a GPM realmente está num momento que nós estamos buscando levar todo esse conhecimento para fora. Inclusive, nós fechamos aí uma parceria bem forte com o pessoal da Estilo, né? E na grade deles de aula, a GPM faz parte hoje em uma das aulas no módulo de prevenção e combate a incêndio. E por que que nós fizemos isso? Recentemente eu me formei como bombeira civil também, e durante o curso eu identifiquei diversas falhas e diversas lacunas que precisavam ser preenchidas no curso. E a falta de conhecimento e entendimento da galera que está se formando. E aí você pensa, poxa, mas a pessoa ela está se formando, ela precisa ir para o mercado de trabalho sabendo o mínimo. Sabendo utilizar, por exemplo, um esguicho. E boa parte hoje das instituições, elas não possuem prática. A não ser aquela prática que é exigida realmente na grade curricular. Então, o que a gente fez? A gente vai até a instituição, a gente faz um treinamento gratuito para eles com relação aos equipamentos que a GPM fabrica e o que isso pode interferir no dia a dia deles. E uma outra brecha também que teve para a gente ter esse start foi a gente foi dar um treinamento em um local de eventos, né, um galpão lá de eventos muito famoso aqui em São Paulo. E chegando lá, todos eles eram bombeiro civil. Chegou lá, eles foram fazer alguns testes e foram utilizar um dos nossos esguichos, que é o alavanque empunhadura. E o combatente, no momento do teste, ele não soube fazer a abertura do esguicho. A bomba já estava acionada, a água já estava percorrendo e ele não soube fazer a abertura. E aí o supervisor dele foi lá, colocou a mão no esguicho e abriu. Porque se permanecesse daquele jeito, corria o risco da mangueira estourar. E isso me chamou muita atenção. E no momento também que a gente foi finalizar o possível combate, ele foi tentar desengatar com a bomba ainda ligada. A água ainda estava na rede. E se ele conseguisse desengatar esse esguicho, ia acontecer um acidente num teste que nós estávamos fazendo. Então eu vi a dificuldade que os combatentes eles têm de manusear equipamentos. E não significa que lá na escola você está aprendendo, de repente, com um esguicho regulável e no local que você vai trabalhar vai ter realmente aquele mesmo modelo que você tinha na escola. Então, a gente viu essa necessidade. E não só para a galera que está se formando como bombeiro civil, mas também os técnicos de segurança do trabalho. Então, a gente fechou também uma parceria bem forte aí com o pessoal do Senac, lá de São Bernardo. E que, inclusive, esse mês eles vão participar com a gente também de uma imersão lá na empresa, só que voltado para a galera de técnico de segurança. Legal. E é bem interessante isso, Má, porque o próprio cuidado no combate ainda é algo, eu não vou dizer novo de tempo, mas que não tem tanto conhecimento espalhado. Inclusive, até uma pergunta que eu anotei aqui para te fazer é: como que uma pessoa comum, não é combatente, eu como projetista, ou sei lá, minha mãe, minha avó, que mora num prédio, tem lá a caixa de hidrante, como que eles conseguem saber se o esguicho que tá lá, ele vai resistir, ele é bom? Tem algum teste? Então, aí entra a parte da brigada, né? Então, assim, quando você tem equipamento de combate a incêndio, a parte hidráulica dentro de uma edificação, que é de uso obrigatório a partir de 750 metros, se faz necessário que tenha brigada de incêndio. E aí que eu falo que é uma das maiores dificuldades, Rê. Por quê?
Eu dou até esse exemplo do local mesmo onde eu moro, de você conseguir juntar a galera para poder adquirir esse conhecimento. Porque eu falo, querendo ou não, a informação ela está ali, é para todos, só que depende muito também da vontade do pessoal em querer aprender. Exato. E porque para eles acham que assim, pegou fogo, eu ligo pro bombeiro. Mas e se você tem ali no condomínio que você mora, que a sua família vive, se você já tem uma brigada qualificada para de repente auxiliar em princípio de incêndio, o que pode ser feito, né? Pode Sim. mudar completamente o cenário. Então, essa parte de treinamentos eu envolvo a parte da brigada. Mas eu não digo nem de treinamento, assim, algo específico. Eu digo mesmo da pessoa, sei lá, sair agora, tá assistindo o podcast, sai agora, vai ali no corredor, pega aquele esguicho na mão. Tipo, tem alguma forma dela saber? Ele vai ser Assim, cinza, quem ele não vai tem, ser muito leve. quem não tem, por exemplo, conhecimento de material, é muito difícil de pegar e falar, putz, será que realmente é latão? Porque hoje no mercado a gente tem empresas que estão fabricando em alumínio e pintando na cor dourada. Mas o peso é diferente, não para é? remeter. Sim, o peso é completamente diferente. É, porque eu lembro que teve um que eu fui, que, cara, eu ergui o esguicho com o meu dedinho. Eu lembro que eu fiz um vídeo e falei, gente, não é possível, não. Muito leve. Não, assim, o equipamento de combate a incêndio hidráulico, se for muito leve, estranhe. Estranhe porque não é normal. O latão, ele é pesado. Então, só que a gente tem esses casos que muitas das vezes a pessoa bate o olho, só de bater o olho, acha que é latão, mas não é. A gente brinca, a gente fala que é sabor latão. Mas não é. Então, essa questão do peso é o principal para você diferenciar. conseguir diferenciar. E as cores, lógico. Se você vê uma cor prata, não significa também que é alumínio, tá? A gente tem, inclusive, lá na GPM, uma vitrine de peças prateadas, né? Mas é latão. Só que o acabamento dela é cromada. Então, não dá para bater o olho nessa questão. Então, eu falaria mais a questão do peso mesmo. Pra cuidar com o peso. Olha só, tarefa de casa, então. Vai aí no corredor, faz um vídeo, marca a Preview Word e a GPM. Se você conseguir erguer com o dedinho, não é latão. Tem coisa errada. Tem coisa errada aí, é sabor latão. Agora, Má, João veio aqui em fevereiro e deixou um spoiler. E aí eu quero saber o que se a gente consegue ter um spoiler parte 2 dessa temática. Que é o quê? Estamos vivendo o momento da classe L no Brasil. Ela veio e tá vindo em movimentação e várias coisas. A gente já teve algumas gravações aqui sobre os veículos, né? A eletromobilidade, como ela tá vindo, os cuidados que nós temos que ter. O que está sendo essa classe L? Ela realmente existe? Já tem extintor? Enfim, né, todas as lacunas e perguntas que abriram. Ontem o Rogério Lin estava aqui, também trouxe sobre o novo decreto que o prefeito aqui lançou, né, abriu em relação a isso. Agora, a GPM, João, comentou que tem também um movimento olhando para isso e pensando nesses cuidados. Como é que está o desenvolvimento dessas novas tecnologias, ou enfim, desses novos produtos que podem vir para o mercado? Hoje, assim, o nosso principal cuidado que nós estamos olhando é justamente para o mercado do usuário final. Então, um condomínio, né, uma residência. Então, estamos olhando para esses casos. De que forma que é possível efetuar o combate de forma prática, né? Porque ali nós estamos falando de um morador que não tem conhecimento na utilização de um equipamento. Então, de que forma que a gente pode tentar trazer isso para o mercado de uma forma prática? Então, a gente está num projeto junto com o Marcelo Vale, né, que está ajudando a gente a desenvolver. E após o desenvolvimento, a gente vai passar por testes e, sendo aprovado, estaremos colocando no mercado. Então, assim, eu não posso dar muito spoiler do que está sendo feito, né? Mas a ideia é trazer a praticidade realmente para condomínios e residências. E quando a gente olha para isso, não só para a classe L, né? Mas eu acho que é olhar para a dor do mercado, né? O que o mercado está vivendo no momento. Nós percebemos a movimentação que está acontecendo para entender, procurar, encontrar uma maneira de proteger a eletromobilidade, que é até uma coisa que nós falamos ontem. Ela já existe e ela está vindo. Não adianta proibir, que vai acontecer. O que nós precisamos agora é justamente isso, desenvolver, estudar e procurar formas de tornar isso seguro. Exato. E como você agora, não como GPM, nem como Marina, diretora comercial, mas como usuária mesmo.
Como que você vê essa movimentação do mercado? Perguntando para a Marina CPF, assim, sabe? Tipo, como é que tá você que já tem essa cultura da prevenção, o que você deixa de indicação para a galera, de cuidado, de estudo? Falando assim, realmente como Marina CPF, né? É muito difícil hoje de você levar a conscientização para a pessoa física. E eu tenho isso muito perto de mim, inclusive, de um veículo elétrico no nosso condomínio. E nós fomos fazer a renovação da VCB do condomínio e solicitamos alguns documentos para que fossem apresentados com relação à parte elétrica. Não tinha nada, nem o projeto elétrico. E aí você para e pensa, até que ponto as pessoas estão preocupadas com o que pode acontecer. E eu acho que o principal ponto que a gente também pode tocar é esse problema que nós tivemos agora com combustível, né, com a gasolina, e teve um aumento significativo de vendas de carros elétricos nas últimas semanas. Mas beleza, o pessoal está comprando, legal, mas e aí? Qual que vai ser a solução para a parte de prevenção e combate? Então, eu sinto muito essa dificuldade com relação à conscientização da pessoa física. De entender, estou comprando, beleza, mas e aí? O que eu posso fazer? Qual que é o próximo passo? Então, por isso que a gente está vindo com esse projeto para tentar atingir realmente o usuário final, que é o dono do veículo elétrico. Então, de que forma que a gente pode agregar isso no dia a dia deles? E está sendo muito legal ver essa movimentação das empresas, do mercado, entender e procurar uma forma de proteger, né? Como a gente vai proteger isso? Agora, Má, para a gente compilar tudo que a gente falou e entrar para um processo de encerramento, hoje, quando a gente fala de esguichos, você falou que a gente tem o neblina e o jato sólido, né? E aí também tem o que auxilia no combate e tal. Tem mais algum tipo de esguicho? A gente foca nesses três. Sim, a gente pode trazer também, que são os esguichos próprios para canhões, que aí é para vazão alta, né? Então, a gente tem canhão para 1.250 galões por minuto. Automaticamente eu tenho também esguichos de 500, 750 e 1.000 galões por minuto. Porém, a GPM fabrica um modelo de esguicho que ele é para água. Só que nós já estamos aí, eu posso dar esse spoiler para vocês, em projeto que é o esguicho autoedutor, que ele é próprio para espuma. Legal. Então, a gente também tem esse modelinho para agregar. E, em contrapartida, também dá para agregar também o esguicho de 1 polegada, que ele é próprio para mangotinho, para carretéis. A gente falou, mas eu não acredito que tenha ficado tão claro o impacto. Qual é o impacto real, o acontecimento, dia a dia, se eu coloco lá no meu projeto um esguicho sem especificação ideal e meu cliente compra sem certificação e etc. O que de fato pode acontecer? A gente tem, inclusive, evidências, né? A gente já andou recebendo alguns vídeos do impacto, por exemplo, de um esguicho de alumínio. Então, dependendo da pressão, ele não vai suportar. E nós tivemos, infelizmente, né, uma que ocasionou esse esguicho. Ele estourou na mão de um combatente. Haviam mais 3 atrás dele, ajudando no combate. Esse esguicho, ele estourou. No que estourou, automaticamente ele soltou com tudo a mangueira. A mangueira saiu chicoteando quem estava por perto. E ocasionou alguns acidentes. E depois nós recebemos, inclusive, a foto da parte do engate do esguicho quebrado. Então, é sério. Né? Por mais que a gente fale, putz, mas lá na ponta da mangueira, o esguicho, eu já tenho uma perca de pressão. Eu não vou ter uma pressão tão considerável, tudo bem, mas 14 quilos é considerável. 7 quilos é considerável. Então, por isso que a gente precisa se preocupar qual que é o material que a gente está colocando. Eu falo dessa parte dos instaladores e projetistas, principalmente porque não são eles que estão utilizando de fato o equipamento. Então, quando forem realmente projetar, pensar, e se fosse eu utilizando esse equipamento? Agora, eu sei, né, que de uma maneira geral, o que mais nós vemos no mercado é o jato sólido, que acaba sendo praticações antigas, e o regulável. Qual que é a diferença deles na prática? Aplicação, né? Então, assim,
O jato regulável ou neblina, ele vai servir para proteger o combatente, para que ele possa se aproximar do foco do incêndio, né? Então, diferentemente de um jato sólido, que é um jato único, um jato pleno, eu vou pegar na raiz do incêndio, né? Na raiz do fogo. É diferente do neblina, que eu preciso ter esse resfriamento do combatente para poder me aproximar. E o esguicho, ele precisa de manutenção? Vamos falar assim, todas as peças em geral, elas possuem vedações, que são as borrachas, né? E a borracha, com o tempo, ela vai ressecar. Dependendo do equipamento, ele fica dentro de uma caixa de abrigo. Só que em indústrias, por exemplo, a gente vê muito no tempo. Então, é sol, chuva, calor, frio, 24 horas. Então, com o tempo, as borrachas, as vedações, elas vão ressecando. Por isso que precisa da manutenção, a inspeção periódica, até o momento que eu realmente precisar utilizar, se vai vedar ou não. E como que deve ser feito? Vamos lá, duas informações importantes. Primeiro, a cada quanto tempo é essa manutenção ou essa inspeção? E o que exatamente que a pessoa deve olhar? É só abrir e ver como é que tá a borracha ou tem mais alguma? Normalmente, as empresas, elas fecham, junto com instaladores, um período, a periodicidade e revisões em cada empresa, né? Então, assim, tudo depende também o que eu faço, o que eu vou utilizar e para eles poderem analisar em qualquer periodicidade. Então, é aquilo que eu te falei. Às vezes, a válvula ela está dentro de um abrigo. Pode ser que aquela borracha, ela dure muito mais do que aquela que está numa coluna de hidrante no tempo. Então, a gente sempre, assim, como fabricante, a gente sempre solicita que seja realizada uma manutenção de 3 a 4 vezes por ano. Porém, depende muito do clima do local também e os produtos que estão sendo utilizados, por exemplo, numa indústria. Sim. E não chega, o esguicho chega a ter vida útil? Vai a cada 5 anos tem que trocar, enfim? Não. Quando a gente fala em metal, não. A gente já fui, inclusive, em indústrias que a válvula ela já está instalada, lá já tem 20 anos, é exatamente a mesma válvula, e eles só fizeram as trocas das vedações. Do que realmente precisava. E isso é importante também ressaltar, Rê, porque quando a gente fala, por exemplo, em válvula, a válvula ela é muito clara, a norma da válvula é muito clara quando especifica que precisa ter reparo, precisa dar reparo. E hoje, se você for ver em classes de pressões de 10 quilos, mais ou menos, o pessoal não fabrica com reparo, com possível reparo. Ou seja, é uma válvula descartável. Então, se dá problema, eu não consigo mais trocar a borracha. Então, isso é legal, porque eu consigo estar efetuando a troca da minha vedação com a válvula instalada. Eu não preciso tirar ela da rede. No caso de você, a GPM. Não, o instalador, nesse caso, não é quem vai fazer a manutenção. Mas a válvula de qualquer empresa? Não, a válvula da GPM. Ah, tá, Uhum. E tá, era até isso que eu ia te perguntar. Porque daí, beleza, eu vi lá que minha borracha tá ruim, eu consigo ligar e pedir pra você. A única coisa só que a gente fala, que tudo que é reparo, o ideal é que seja do mesmo fabricante, né? Então, se a válvula é da GPM, eu garanto para você que os meus reparos vão dar certo nas minhas válvulas. Agora, se for do concorrente, não tem como eu te garantir. Porque pode ser que, de repente, o dimensionamento do disco onde fica a borracha da válvula seja diferente da GPM. Então, a gente sempre orienta que os reparos, inclusive volante, que quebra muito, sejam feitos diretamente com o fabricante. Ótimo. Agora, pra gente encerrar, pra gente encerrar, mas tem mais 3 tópicos aqui pra eu falar com você, tá? Mas é pra gente encerrar. Deixa um recado para projetista, instalador, de uma maneira que fique muito claro que esguicho não é um acessório, que assim, eu posso só comprar e tá tudo bem. Bom, pessoal, um dia eu escutei essa frase, né? Que esguicho é esguicho, e tanto faz. Mas não é bem assim. Pelo pouco que a gente conversou aqui hoje, eu queria realmente poder transmitir essa mensagem para vocês, o quanto que o material ele faz diferença no momento da aplicação do produto. Então, até com esse exemplo mesmo do acidente que teve com esguicho, por exemplo, de alumínio. Então, assim, esguicho você vai encontrar realmente em qualquer lugar, em qualquer loja. Mas vamos pensar um pouquinho em quem realmente está utilizando esse equipamento. Né? Às vezes a gente vê esguichos que estão completamente fora da norma, que a minha mão, que é pequena, eu não consigo pegar nele. Então, como que eu vou combater um incêndio
se eu não consigo ter estabilidade no momento que eu vou utilizar o equipamento? Então, assim, é bacana sempre estar dando uma olhada em questão de normas. A gente tem, por exemplo, o próprio estado do Amazonas, que é de uso obrigatório que o esguicho esteja dentro da norma. Se você mandar qualquer esguicho para lá que esteja fora, não vai ser aprovado e vai ter devolução. Então, se atentar nesses detalhes, poxa, se o Estado ele está exigindo isso, é porque tem alguma dor ali e se fez necessário essa mudança. Então, galera, esguicho não é esguicho. Não é tudo igual. Esguicho, não é todos iguais. Agora, Má, se a pessoa que está ouvindo esse episódio nunca revisou o sistema, nunca parou para se atentar no esguicho que tem na edificação dela, qual é o primeiro passo? A gente já falou sobre ver se pega com o dedo, beleza. Uhum. A pessoa já vai fazer esse teste, já vai gerar ali uma desconfiança. O que mais que ela pode fazer para fazer essa inspeção visual ali num primeiro momento? Primeiro, ver se a peça ela tá com algum amassado. Isso é importante. Por quê? É metal. Por mais que o latão, o bronze e o cobre sejam mais resistentes, eles também amassam, dependendo da pancada. Então, assim, se de repente tem algum amassado no engate, eu não vou engatar na mangueira. Então, no momento do combate, eu não vou conseguir combater. Então, eu acho que o amassado é bacana. E também a questão das borrachas. Se a borracha ela já está muito desgastada, só o fato de você encostar nela e fazer assim com a mão, ela Se já ela vai... estiver trincadinha. trincada. Eu já vi ela com algumas fissuras, né? Alguns cortezinhos. Não vai interferir diretamente. Desde que não seja em toda ela. É, exato. Só que assim, dependendo do caso, ela pode esfarelar na sua mão. Então, ela tem a vida útil dela ali. Então, eu acho que essas inspeções são bacanas. Amassado, a borracha, como que está o estado da borracha. E a questão do peso, que vai fazer toda a diferença. Visualmente falando, né? Então, a gente deixou 3 passos aí bem direcionados, simples e fácil para você poder olhar o seu esguicho, ver se ele está funcionando, se não está. E, Má, projetistas em geral que precisam tirar dúvida, onde eles encontram vocês? Como é que as pessoas fazem para falar com você na GPM, por exemplo? A gente tem o nosso canal, o Instagram, que é o gpm.brasil, que se vocês chamarem a gente lá também, o pessoal vai estar dando primeiro suporte. O nosso site, que é o gpm.brasil, gpmbrasil.com.br. Lá nós temos também direcionamento direto para o WhatsApp, e-mail. Então, pessoal, contato é o que não falta. Várias maneiras de entrar em contato. Tem. Má, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada por topar vir compartilhar esse conteúdo aqui com os ouvintes do Prevcast. Galera que está no Prevcast, não esquece de ir lá seguir e curtir, comentar, blá, 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 no perfil novo do Prevcast. Então, agora nós voltamos 2026 com o Instagram específico do Prevcast, para que a gente possa realmente esmiuçar os episódios, sabe? Aproveitar todo o conteúdo que um episódio gera. Então, se você é novo por aqui, se você ainda não está seguindo o Instagram do Prevcast, vai aparecer aqui o @ para você poder ir lá, seguir. É por lá que nós vamos passar mais informações sobre esse episódio que foi gravado com a Marina, que vocês vão encontrar collabs e etc. E aqui no YouTube, não esquece de ativar o sininho, seguir, comentar, curtir. Se quiser uma parte 2, se tiver mais perguntas sobre esguicho para mandar aqui pra gente, comenta aqui embaixo que a gente carrega a Marina para cá mais uma vez, né, Marina? Com certeza. Com uma novidade já da classe L, que a gente vai estar ansioso esperando. Com certeza. Obrigada, Rê, obrigada pela oportunidade de estar aqui com você. A gente poder trocar um pouquinho essas informações e estamos aí sempre à disposição. Obrigada. Bom dia, São Paulo! Prev Comunidade, todos apostos. E começou a 4ª edição da Prev Weekend. Olha, eu acho que esse é um processo que transforma a gente, ele é transformador de fato, né? Ou seja, realmente não é só um projetinho, é um movimento de vida mesmo. Ter o contato com pessoas que sofreram de fato com grandes incêndios e mostrar que um grande incêndio, ele nos traz a memória do porquê estamos aqui e o que nós devemos fazer a partir daquele momento. Eu entrei na área da prevenção, né? E quando eu entrei na Prev, foi um período que eu estava pensando em desistir. E eu orei muito para Deus me mostrar um caminho e apareceu um vídeo da Renata para mim. Do nada apareceu um vídeo dela falando do evento. Foi aí que eu conheci a Renata, foi aí que eu conheci a Prev. Isso faz alguns anos já, desde a primeira Prev, né? E aí desde então
Estou aqui, na quarta edição. Eu só não vim na segunda, mas eu vim na primeira, na terceira, na quarta, estarei aqui nas próximas. Porque projetar não é apenas cumprir normas, é transformar conhecimento em segurança, segurança em credibilidade e credibilidade em legado. Vocês saem de vários estados e vocês estão aqui buscando prevenção, conhecimento para salvar vidas de pessoas que às vezes vocês nem conhecem. E vocês entendem, então, o motivo e a importância do que vocês fazem aqui? Se não somos nós, quem que vai projetar a segurança? Se a gente está falando que não tem essa cultura, não tem essa conscientização, qual é a nossa missão como projetista? Conscientizar as pessoas. É justamente isso. As pessoas não têm bola de cristal. Então, se a gente não fala, se a gente não comunica, se a gente não divulga o que a gente faz, as pessoas não vão saber. Podem pegar coisas que vocês gostam, conectando com histórias, né, de vocês. Então, contem as suas histórias, porque vai ter pessoas que vão se conectar com elas. Eu acho que das outras prévias, eu acho que essa foi a mais impactante, porque eu vi muito o favor de Deus aqui. Fazer parte dessa comunidade representa para mim um elo entre aquilo que eu sou, a proposta, né, e a proposta da própria Prev World. É saber que eu estou plantando uma semente, eu estou participando de uma comunidade que eu sei que está fazendo diferença, que está fazendo história. Prevenção, eu entendo que é verdadeiramente viver o propósito de salvar vidas. Embora a prevenção também auxilie nessa preservação de patrimônios, mas a vida tem primeiro lugar, né? Então, se nós temos o valor pela nossa vida e pela vida dos nossos, é importante que se trabalhe prevenção. Isso não vale só para incêndio, a prevenção é uma palavra muito ampla. Ela funciona para trânsito, para incêndio, para afogamentos, para todos os níveis, né? Prevenir é sempre o melhor caminho, né? É prevenindo que a gente consegue salvar vidas. Para você que viveu esse fim de semana junto com a gente, você não pode esquecer. Nós estamos aqui pela causa, pelas pessoas e pelo movimento. É para salvar vidas que você existe, é para salvar vidas que você projeta. A excelência do projeto depende do questionamento do projetista.